Fala gremista, eu sou o Rafa, esse é o seu Painel Gremista, o seu canal de informação e análise de dados do time do Grêmio. Já vou pedindo para você deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar o seu comentário, compartilhar com seus amigos o vídeo. Se aparecer a opção de hypar, por favor, hypa o vídeo, isso ajuda muito na divulgação do canal, porque amanhã é dia de Grêmio, domingo é dia de Grêmio Fluminense pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio enfrenta o Fluminense em casa com a força da torcida para, quem sabe, uma arrancada e sair dessa má fase que a gente teve no primeiro turno. E enfrenta o Fluminense, que vem aí tá no G4 do Campeonato Brasileiro, quer se afirmar lá em cima na tabela. Então, um jogo bem difícil pra gente, mas o efeito arena é muito importante pro Grêmio. A gente vai ver isso nos números, como o Grêmio em casa tem sido um grande mandante no campeonato, e esse é o nosso maior trunfo, é a força da torcida, porque se o Grêmio não joga nada na altitude, não joga nada no nível do mar, não joga nada fora de casa, pelo menos em casa, com a força da torcida, a gente impulsiona o time para que ele possa então fazer um jogo melhor. E vamos para os números, vamos olhar aí os números principais desse confronto entre Grêmio e Fluminense para a gente poder analisar melhor o que vai acontecer. Então, Grêmio e Fluminense se enfrentam pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, rodada essa que abre o segundo turno do campeonato, e o Grêmio continua estacionado na porta da zona da confusão, tá segurando a porta ali para não sair, para ninguém sair e o Grêmio acabar entrando, mas é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Grêmio que está em 16º colocado, empatado em pontos com o Internacional e Santos, os três estão com 21 pontos em 19 jogos, ninguém aí tem jogo atrasado, a não ser o Mirassol, a gente já vai falar sobre isso, mas o Grêmio, o Inter e o Santos estão ali empatados praticamente todos os critérios. Tem 5 vitórias cada um. E no saldo de gols, então, o Inter está melhor do que Santos e Grêmio, tem saldo -2, e o Grêmio e Santos estão empatados em -4 aí no saldo de gols. O Grêmio enfrenta o Fluminense, que está em quarto lugar, está no G4 do Campeonato Brasileiro, está lá a um ponto do Atlético Paranaense, que é o terceiro lugar. Fluminense quer, Fluminense quer continuar na luta pelo, quem sabe até pelo título. Acho muito difícil, esse título já está muito ali entre Palmeiras e Flamengo, mas quer se afirmar no G4 do campeonato. O Bragantino vem logo atrás com 2 pontos a menos, então nessa rodada pode ter aí uma dança das cadeiras na frente, e o Fluminense quer continuar na parte de cima da tabela. Quando a gente olha para os números de Grêmio em casa e Fluminense fora, que é o que a gente tem que analisar, a vantagem é do Grêmio. O Grêmio em casa é o sétimo melhor mandante do campeonato. Com 9 jogos disputados em casa, fez 17 pontos. Tem 5 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. E o saldo do Grêmio em casa é mais 4. Então o Grêmio vem muito bem em casa, é um bom mandante. Não é o melhor mandante, mas assim, é um sétimo mandante. Se você parar para pensar, está empatado em vitórias com São Paulo e Flamengo, que são times que estão muito acima na tabela. E o Palmeiras, que é o segundo melhor mandante, tem 7 vitórias em casa. O Atlético também tem 7 vitórias em casa. Então o Grêmio em casa é um bom mandante. Tem 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. E o retrospecto do Grêmio em casa, o Grêmio perdeu as 2 últimas logo agora. Então as 2 derrotas do Grêmio em casa são para Flamengo no dia 10 de maio. Perder para o Flamengo não é nenhuma hecatombe, não é nada tão difícil de acontecer, uma vez que o Flamengo é um dos melhores times do campeonato. E perdeu para o Corinthians naquele jogo caótico na arena, com o Thiago Beltrame expulso. Foi um jogo bem difícil antes da parada para a Copa. O Everton já não estava, o Grêmio já estava nesse clima muito difícil ali com direção. Depois descobrimos que tinha salário atrasado, então tinha muita coisa acontecendo. Mas esses são só 2 dos outros 3 jogos. O Grêmio empata com o Remo em abril. Esse jogo a gente não podia ter empatado. Venceu o Curitiba em casa e venceu o Santos também em casa, dia 23 de maio. Então o retrospecto do Grêmio em casa é muito positivo. As 2 derrotas são agora bem no final. E logo o Grêmio parou para a Copa e volta. Esperemos que volte bem em casa para poder fazer muito mais pontos. Se a gente considerar os 17 pontos em casa, se a gente repetir isso no segundo turno, já são 34 pontos que o Grêmio tem aí em casa, mas a gente vai ter vou fazer um vídeo de uma análise do primeiro turno e entender um pouquinho melhor essa perspectiva sobre rebaixamento, porque ainda está um pouco cedo para falar, mas logo a gente já vai começar a falar disso, entender aí as campanhas em casa, fora, ver quem são os principais candidatos a rebaixamento. Mas hoje é Grêmio e Fluminense. O Fluminense fora de casa, lembra, gente, o Fluminense visita. Então, a gente olha os números do Grêmio em casa e olha os números do Fluminense fora de casa. O Fluminense
ele é só o 12º melhor visitante, ou seja, com 9 jogos fora de casa, o Fluminense só fez 9 pontos, dá um ponto por jogo, então não é tanto assim. Se a gente olhar os números, o Fluminense só venceu 2 fora de casa, empatou 3 e perdeu 4 fora de casa, tem um saldo de -2, então de fato, quando a gente olha para o Fluminense fora de casa, não é esse bicho-papão todo. A gente vai ver que nos confrontos com o Grêmio, essa história talvez mude um pouco, mas especialmente no retrospecto recente, quando a gente olha os confrontos em Grêmio e Fluminense. Mas o retrospecto do Fluminense fora de casa não é tão bom. Nas últimas 5 partidas, empatou com o Coritiba lá em abril, venceu o Santos fora de casa, obviamente, mas aí perde pro Inter no Beira-Rio, e perder pro Inter é significativo, porque o Inter tá no mesmo lugar do campeonato do Grêmio. O Mirassol também venceu, então assim, o Grêmio perdeu pro Mirassol, o Fluminense perdeu pro Mirassol. O Inter venceu o Fluminense, a gente ainda não jogou com o Inter lá. Bem que, né, Inter no Beira-Rio, mas enfim. E empata com o Cruzeiro ali antes, a última partida antes da parada para a Copa fora de casa, foi 31 de maio, Cruzeiro e Fluminense 1-1. Então o Fluminense ele tem um retrospecto não tão bom fora de casa, o Grêmio é o 7º melhor mandante, o Fluminense é o 12º melhor visitante. Quando a gente compara as duas equipes, número a número, e eu já falei em vídeos anteriores, vou seguir falando, nota a gente ignora, não entendo como eles usam essa nota de SofaScore, é só a gente parar pra pensar que o Pavon foi eleito por nota o melhor lateral direito, e aí assim, não vou entrar nesse mérito, mas a gente vê a superioridade do Fluminense em números gerais pro Grêmio. Em 19 partidas, tem um melhor ataque, fez 8 gols a mais, tem uma melhor defesa, sofreu um gol a menos, e quando a gente pensa que o Fluminense sofreu um gol a menos, e é um time muito propositivo, é significativo, porque o Fluminense é um time que joga pra frente. O Fluminense é um time que joga atacando, não é um time que costuma jogar se defendendo. A gente vai ver quando for olhar para posse de bola isso. O Fluminense retém muito a bola, tem muito esse. Ainda lembramos do dinizismo, né? Então tem muito essa questão do Fluminense sempre jogar atacando, propondo o jogo. Então, quando a gente olha para isso, é significativo que a defesa ainda assim é melhor que a do Grêmio. E muito mais assistências também, 5 a mais. Tem uma média de 1,5 gols por partida, o que também é bom. Chuta mais a gol e tem mais grande chance de gol por jogo. Aí você olha e diz, mas eles também perdem mais chance, grande chance perdida tá lá 1,4. Sim, mas se você chuta mais, se você cria mais chances, se você tem uma média de gol maior, por óbvio você vai perder mais chances de gol por partida porque você ataca muito mais, você tem muito mais volume de jogo. Olha para a posse de bola, por exemplo, o Grêmio tem uma média de ficar meio a meio, 49,7% de posse de bola. Enquanto a média do Fluminense é de quase 60%, é 59%. Então o Fluminense é um time que joga muito com a bola no pé e passa muito bem a bola, porque ó, o passe certo por partida, média de 470, o que dá um 88% de acerto, o que é muita coisa. O Grêmio, mesmo ficando menos com a bola, tem menos passe certo por partida, ou seja, 340, e é uma média também de 84% ali dos passes. Bola longa, o Grêmio joga muito, porque o meio de campo do Grêmio é um grande nada. Jogamos com 3 jogadores no meio, sendo que um deles é o Pérez. Isso por si só é um comentário. Temos o Pérez. Se temos o Pérez, isso é um comentário, apenas. Se você já assistiu o vídeo aqui, vê a comparação dele jogando com o Mandaca, que é um jogador de Série B e consegue ter números bem parecidos com o Pérez. Isso por si só já deveria dizer muita coisa. Mas o Grêmio joga muito mais a bola longa, tem ali 22 por jogo, enquanto o Fluminense tem 19. O Grêmio, ele tem mais jogos sem sofrer gol, 5. E aí você pensa, puxa, que coisa boa. Mas lembra, olha para a média. A média de gol sofrido por jogo é 1,3. Significa que por mais que o Grêmio sofra, tenha 5 partidas que ele não sofreu gol, nós sofremos mais gol nas partidas que sofremos. Porque a média bate. O Fluminense tem só 3 jogos sem sofrer gol. Então o Grêmio, quando sofre gol, sofre mais. Sofre mais gols para essa média ficar em 1,3. O Grêmio rouba mais a bola, desarma mais e corta mais, porque, por óbvio, não tem a bola. Se o Fluminense tem mais a bola, ele vai cortar menos, porque ele fica muito mais tempo com a bola no pé. Então, como é que vai desarmar se está jogando com a bola? O Grêmio, por outro lado, como não tá com a bola, não tá tanto, joga um jogo mais físico, mais de combate, fica com a bola meio a meio, vai desarmar mais, vai interceptar mais bola e vai cortar mais bola por jogo. Isso é natural. E quando a gente olha as defesas por jogo, o goleiro do Fluminense ainda está indo muito mais na bola do que o goleiro do Grêmio, embora o goleiro do Grêmio tenha feito aí já muitos milagres aí pelo Grêmio, muitos jogos bons. Quando a gente olha os confrontos diretos de Grêmio e de Fluminense, o retrospecto recente não é muito bom para o Grêmio. Nos últimos
4 jogos, o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio empata 1 e perde 3. Mas aí, quando a gente coloca as outras competições, a gente vê que o Grêmio venceu 2 vezes o Fluminense, uma pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2024, que é o quinto jogo, né, se a gente pensar assim, pelo Campeonato Brasileiro, e na Libertadores também o Grêmio ganha do Fluminense por 2-1. Então a gente consegue entender que o retrospecto do Grêmio com o Fluminense não é tão bom recentemente, mas o Grêmio tem aí também muitas vitórias com o time do Fluminense. E, de novo, a campanha do Grêmio em casa é melhor do que a campanha do Fluminense fora. Então, o Grêmio tem alguns desfalques, a gente vai ver os desfalques do jogo, mas quando a gente consegue olhar para o contexto, o Grêmio em casa joga melhor do que o Fluminense joga fora. O que é ótimo para o Grêmio, para a gente pensando assim. É óbvio, tudo isso sem contexto, sem a partida, sem. Às vezes o Grêmio está num dia não, e o Fluminense está num dia sim, isso acontece, isso não é muito bom, mas quando a gente consegue olhar para os números, a gente consegue entender que o Grêmio tem tudo sim para fazer um bom jogo e quem sabe sair com um resultado positivo aí de Grêmio e Fluminense. Quando a gente olha para os desfalques, o Luiz Castro ele tem 3 desfalques, ele tem o Leonel Pérez. Obrigado. Léo Pérez não joga, então que bom. Se não temos o Pérez, temos um reforço no meio de campo, que é o Pérez não jogar. João Pedro, que é outro reforço, porque não está treinando. E o Marlon, esse é um caso mais complexo, porque o Marlon está voltando de lesão. O Marlon passou por uma cirurgia muito forte. Se você lembrar do jogo em que o Marlon se machuca, foi uma cena assim, eu particularmente foi uma das cenas mais fortes que eu já vi no futebol, vendo, assim, foi muito tenso. E o Marlon, ele volta um tempo recorde, era para ele voltar em agosto para setembro, e ele volta julho para agosto, então um mês antes, mas muito provavelmente o Marlon vai entrar no segundo tempo, quem sabe no final, especialmente se o Grêmio estiver vencendo ou com um resultado bem garantido para o Grêmio. Para o Marlon poder sentir esse carinho da torcida, eu não tenho dúvidas que se o Marlon for escalado e tiver o nome dele gritado na arena, vai ser. A arena vem abaixo porque o Marlon é uma das lideranças e a gente está sentindo muita falta, embora o Pedro Gabriel está indo bem na esquerda. O provável é que o Marlon voltando dele assuma a titularidade assim que tiver condições. E o Zubeldia tem 4 desfalques: o John Kennedy, o James, o Julian Milan e o Matheus Reis, todos lesionados, e o John Kennedy expulso no último jogo. O provável Grêmio, que está colocado aqui, vem com o Everton no gol, Pavão no lateral direito, Gustavo Martins e Walter Kahneman. Lembrando que o Walter Kahneman pode ter o Wagner Leonardo, embora o fator arena possa ser significativo, porque o Wagner Leonardo tem um probleminha com a torcida aí quando a gente pensa na arena. Pedro Gabriel na esquerda. Pedro Gabriel não foi tão bem quanto o Bolívar, mas não acredito que o Castro vá botar o Caio Paulista no jogo. Pode ser que sim. Meio campo com Nardoni, Vila Sante e Mac. Eu, particularmente, mandaria o Nardoni de volta pro Racing. Botaria o Dodi. Acho que o Dodi joga mais do que esse Nardoni que a gente não tá vendo. Vila Sante e Dodi acho que seria bom com o Mac. TT pela direita, Amuso pela esquerda e Carlos Vinícius com contrato renovado, se Deus quiser. Com contrato renovado com a camisa 9, Carlos Vinícius renova com o Grêmio. Tô te pedindo, nunca te pedi nada, nunca te critiquei. Você é o melhor 9 que a gente tem. Precisamos de você, Carlos Vinícius, renova o contrato. Então, quando a gente olha aí, esse é o provável Grêmio. Provável Fluminense tem Fábio no gol, Guga, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli, Hércules, Canóbio, Acosta, Savarino e Hulk na frente. Lembrando que o Kahneman já tem o costume de levar o senhor Hulk no seu bolso pelo Atlético Mineiro. Espero que se ele jogar e o Hulk jogar, que também faça isso agora pelo Fluminense. Mas essa rodada ela tem mais coisas além do que só Grêmio e Fluminense. Quando olhamos para a rodada, na parcial aqui já tem o Santos e Chapecoense rolando enquanto tá gravando o vídeo. Santos e Chapecoense já estão jogando, tá ali empatado o jogo, mas eu vou partir pela parcial do que tá aqui. Se mudar pelo jogo, vocês já sabem aí o que aconteceu. Mas Santos e Chapecoense estão jogando. Esse jogo, eu particularmente estou torcendo para Chapecoense, porque se a Chapecoense vencer, ela vai então a 12 pontos, o Santos fica com 21. O Santos fica na zona de confusão, que permite que o Grêmio saia um pouquinho dessa zona aí, né? Deixe Santos e Inter para trás. O Inter tem um jogo difícil, eu vou comentar um pouquinho. Mas o Remo joga com o Vitória e o Remo não é um bom mandante e o Vitória não é um bom visitante. Quando a gente olha para os números em casa do Remo, o Remo é o 19º melhor mandante. Em 9 jogos fez só 10 pontos. Aí você pensa, então o Vitória vai vencer fácil. Mas o Vitória
é o 19º melhor visitante. Em 10 jogos, só fez 4 pontos. Então, assim, bem complicado. Tem tudo para ser um jogo horroroso, mas é um jogo aí que decide também aqui embaixo, porque o Vitória é o primeiro time fora da zona de confusão aí também, depois São Paulo, Atlético. Vitória tá com 26 pontos. Se vencer, não muda muito na vida de Grêmio, Santos e Inter, embora vai se distanciar, mas o Remo fica afundado lá embaixo. Mirassol é o caso mais interessante. O Mirassol joga com o Vasco. E tem uma coisa: se o Mirassol vencer esse jogo, ele é um jogo. O Mirassol tem um jogo a menos. O Mirassol tem um jogo atrasado com o Flamengo. E provavelmente vai perder. Mas suponha que o Mirassol faz uma hecatombe e vence o Flamengo. Ele consegue ir a 25 pontos, o que eleva ele para status de 13º colocado, o que tira o Mirassol da zona de rebaixamento e joga toda essa galera para baixo. Inter, no momento em que Inter também começa esse jogo com o Atlético Paranaense, e esse jogo vai ser bom, já vou comentar dele. Então, Internacional e Atlético Paranaense fazem esse jogo também, mas Vasco e Mirassol, esse é um jogo que, sinceramente, o empate eu acho que é o melhor resultado. Deixa os dois lá embaixo, o Vasco empata com o Grêmio e o Grêmio, Inter e Santos em pontos, considerando sem as partidas finalizadas, com a partida finalizada isso pode mudar, mas mantém o Vasco na zona da confusão, mantém o Mirassol na zona da confusão e o Grêmio também, ali pelos critérios de empate, também fica fora, porque o Vasco ele tem o mesmo número de vitórias, mas aí ele tem menos saldo de gols. Então, quando a gente olha para os critérios ali, aparentemente o Grêmio fica fora. Esse jogo do Internacional é interessante porque ele joga com o Atlético, que além de ser o terceiro colocado, o jogo é no Paraná. E o Atlético é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. 7 vitórias. Aqui eu vou considerar 2 porque o jogo tá rolando. Então, 2 empates e 1 derrota. Então, 23 pontos. Então, o Atlético é o melhor mandante do campeonato. E o Inter fora é só a 8ª melhor campanha, o 8º melhor visitante. 10 jogos fez 11 pontos. O Atlético, eu não tinha falado, em 11 partidas fez 24 pontos. Então, o Atlético tem tudo para vencer esse jogo, segurar, e vencendo o Internacional pode, dependendo de resultados paralelos, inclusive entrar na zona da confusão. Mas isso aqui é papo para depois, porque afinal de contas, a gente vai começar também a ter o vídeo pós-rodada, onde a gente vai analisar os resultados, ver quem subiu, quem desceu. Vamos ter um vídeo também acerca do final do primeiro turno, replicando as campanhas, entendendo se os times continuarem jogando do modo como jogaram, se eles seriam ou não rebaixados, fazer uma projeção para o segundo semestre. Mas o mais importante agora é a gente focar no jogo do Grêmio. Grêmio Fluminense amanhã, com a força da torcida, com a torcida lotando o estádio. Se você puder, vá à arena, compareça. Vamos lutar junto com o Grêmio. O Grêmio, eu sei que não tá fazendo uma campanha muito boa. Eu sei, o jogo com o Bolívar a gente perdeu na altitude, mas voltamos vivos. E além disso, não foi um jogo tão ruim. Eu sei, não se comemora derrotas, mas não foi um jogo ruim. E o Grêmio volta vivo. Quem sabe o Grêmio consegue agora, com um bom resultado com o Fluminense e os resultados paralelos, dar uma engatada no campeonato, fugir um pouquinho dessa zona da confusão. Quem sabe ainda conseguimos uma classificação na Sul-Americana, reverter. Então, quem sabe não é aí uma hora para o Grêmio realmente entrar nesse segundo semestre, mandando essa zica para longe, conseguindo realmente engrenar no campeonato e conseguir os resultados que a gente tanto espera como gremistas. Esse ano é óbvio, títulos, falar de títulos esse ano seria muita ilusão, embora eu seja um iludido, eu sou um torcedor iludido, mas só sair dessa zona da confusão, só poder subir um pouquinho na tabela, quem sabe um pouquinho mais além na Sul-Americana, conseguir uma classificação com o Mirassol ali na Copa do Brasil, já é muita coisa. A gente precisa de pequenas vitórias para comemorar. E você, gremista? Agora é com você. Você acredita na vitória do Grêmio? Bota o resultado aqui embaixo, dá uma secada nos Colorado, fala se você vai secar eles aqui no jogo. Eu vou ficar de ouvido aqui no jogo, mas confesso, não sou muito de ficar secando os Colorado, não. Eu gosto mais de torcer pelo Grêmio. Mas se você vai secar os Colorados, bota um comentário aqui embaixo, chuta o palpite do jogo, especialmente o jogo do Grêmio. Não esquece de deixar o like, se inscrever, compartilhar e se puder hypar, vai ajudar muito na divulgação do canal. Mas acima de tudo, vamos torcer pro Grêmio. Afinal de contas, sempre lembre-se de como é bom ser gremista.